dia, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez juntos, nossa porção diária da palavra, onde nós estamos meditando nesta semana na série sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo e principalmente com a perguntinha: e se fosse você? Estamos caminhando assim no livro de Atos dos Apóstolos, e a viagem missionária está compreendida entre os capítulos 13 e 14. E eu quero então hoje ler no capítulo 14, no versículo de número 19 ao 21. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Amém. A palavra de Deus fala de um momento muito específico da viagem missionária, em que, ao percorrerem uma distância muito considerável, né? Aproximadamente a viagem ida e volta deu quase 1.600 quilômetros, e as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, nós temos ali uma margem talvez de uns 150 para 200 quilômetros, e as três cidades diretamente alvo do foco missionário de Paulo, né, porque ele trabalha em Icônio, trabalha em Listra, trabalha em Derbe, e então nós temos essa realidade da pregação do evangelho, do anúncio da salvação, e é nesse contexto que a palavra diz que pessoas de Antioquia da Psídia e pessoas também ali de Icônio foram até a cidade de Listra para que pudesse então incitar a violência, incitar confusão, né, para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, estarem agredindo os apóstolos e impedindo que a palavra de Deus fosse proclamada. E assim, então, o verso 19 diz que eles chegaram ali e, após incitar a multidão, eles apedrejaram Paulo, e apedrejaram e o arrastaram para fora da cidade. Vemos que a palavra de Deus menciona que eles consideravam que Paulo havia morrido. E, no entanto, após talvez ali um período, Paulo se levanta, e o que o apóstolo Paulo faz? Ele chama Barnabé para ir embora, para fugir, para retroceder, para abandonar a missão? Não, pelo contrário. A palavra de Deus diz que ele se levantou, ele entrou na cidade e ele proclamou a mensagem da salvação. Anunciou Jesus Cristo, a única esperança. Falou para aquelas pessoas que o único meio de poder chegar à vida eterna, experimentar salvação, a vida de fato feliz na presença de Deus e com Deus, está na pessoa de Cristo Jesus. Anuncia salvação naquela cidade e depois, ao invés de passar por um outro caminho, tentar fugir daquelas cidades, não, ele vai para a cidade de Icônio, Antioquia, então ele enfrenta aquelas pessoas, e a palavra de Deus diz que ele fez muitos discípulos nessa cidade. Então ele estava ali para fortalecer aqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos e para ganhar novas pessoas para Cristo Jesus. E a perguntinha é: e se fosse você? Na sua vida cristã, seja na maneira de compartilhar o evangelho, seja na sua tomada de decisão como cristão, de repente sofre perseguição, né? Por conta da sua vida com Cristo, você perde seu emprego. Por conta da sua vida com Cristo, você tem dificuldades na sua família. Por conta da sua vida com Cristo, você perde os seus amigos. E aí, de repente, não chega ao fato de você ser apedrejado, né? De você sofrer algum tipo de retaliação física, né? De algum sofrimento nessa área, mas outras consequências diversas por conta da sua fé, por conta da sua vida com Jesus Cristo. Se fosse você, o que você faria? Paulo não retrocedeu. Paulo não negou Jesus. Paulo não abandonou a sua vida com Deus. Mas a pergunta para nós hoje é: e se fosse você? O que você faria? É muito importante nós avaliarmos, refletirmos, pensarmos com bastante seriedade. Porque hoje vemos que muitas pessoas não são apedrejadas,
não são tidas como mortas por conta do Evangelho. Muitas pessoas não sofrem consequências pela sua vida cristã, mas por razões muitas vezes fúteis e inúteis, não querem mais viver com Jesus. Não querem viver mais para Jesus. Viram as costas, abandonam a fé, abandonam a igreja, começam a se envolver numa vida de pecado, rebeldia e rebelião contra Deus, indignados com o Senhor e querem viver a sua vida de qualquer maneira. Então é muito importante, pessoas que hoje abandonam a vida com Deus, deixam Jesus Cristo de lado, por muitas razões, que nem perto chegam daquilo que Paulo viveu, no apedrejamento, na perseguição, na afronta que ele sofreu, mas ele não retrocedeu, ele prosseguiu, ele avançou, porque haviam pessoas que precisavam da salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma resposta muito bem fundamentada, uma resposta positiva para o Senhor neste dia. Amém? Vamos orar. Querido Deus, somos gratos pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu servo Paulo prosseguiu, avançou, e naquelas cidades ele pôde compartilhar do Evangelho da salvação com muitas pessoas. Obrigado porque ele manteve a sua firmeza, a sua convicção, a sua dedicação. E obrigado, Deus, porque a influência e o exemplo de Paulo para nós, Deus, serve como motivação, como incentivo para nós fazermos, ó Deus, da nossa vida também um instrumento de propagação do Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a fazermos a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, Senhor, eu te peço. Seja com cada um que neste dia terá a oportunidade de testemunhar do Teu Evangelho e da graça maravilhosa e da salvação que há em Cristo. Que o Senhor seja com todos nós. Oramos por Cristo Jesus. Amém. Um abraço para você. Deus te abençoe junto com a sua família. Até amanhã, se Deus permitir.